Bom, irmãos, bom dia mais uma vez. Para aqueles que me conhecem, é uma satisfação revê-los. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Davi, sou pastor da Igreja Presbiteriana, da Terceira Igreja Presbiteriana de Angra dos Reis. Sou filho do reverendo do pastor Robson, eu já ia falar Eliezer. Sou filho do pastor Robson e é uma satisfação estar aqui mais uma vez com os irmãos. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos porque o Senhor é bondoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Agradecemos por esse dia, por essa manhã e te pedimos, fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém e amém. Gente, vamos ler o Salmo de número 133, verso 1 a verso 3, um salmo muito conhecido. Todo estudo está no slide, tá? Salmo 133, 1 a 3. Fazer essa leitura todos em uma só voz. Texto que será para nossa reflexão. Salmo 133, 1 a 3. Todos juntos. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Gente, quando eu falo aqui a respeito desse salmo, eu gosto sempre de fazer uma reflexão ali a respeito do verso 1. Diz como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E a pergunta que fica é, qual que é a diferença entre bom e agradável? Já parou para pensar nessa diferença? São palavras sinônimas, mas existem especificações delas, de cada uma ali. Bom e agradável. Bom é aquilo que é bom em essência, aquilo que é saudável, aquilo que faz bem. Aquilo que você fala assim, olha, isso aqui realmente é bom, isso é saudável, isso sempre agrega, não importa o contexto, isso aqui faz bem mesmo, isso é bom. Já agradável, a ideia de agradável, é aquilo que dá prazer, é aquilo que a gente gosta. Então, bom, aquilo que faz bem, agradável, aquilo que nós gostamos. Então, imagine que você fique doente, você precisa tomar um remédio, e eu lembro que na minha infância, a dipirona era uma gotinha que pingava sobre a água, hoje em dia ainda tem, mas é muito mais comum o comprimido. E era um gosto horrível, um gosto terrível, mas fazia bem, não fazia? Então era bom, mas não era agradável. Deu para entender? Tinha um remédio chamado sulfato ferroso, que já tomou? É horrível. O trem ruim. É terrível o gosto daquele negócio, mas fazia bem quando necessário. Era bom, mas não era agradável. No entanto, existem coisas que são agradáveis. Quando a gente está falando de um calor aqui do Tocantins, que você conhece muito bem, lá em Angra dos Reis também faz um calor enorme. Agora, a gente saiu de lá, estava um calor terrível de 40 graus, e a gente dá uma vontade de fazer um churrasco, e aí a gente pega aquela Coca-Cola maravilhosa e abre aquela pretinha deliciosa, e você toma aquele gole que é puro açúcar, mas é maravilhoso, não é? Tem Coca Zero. Boa, boa. É agradável, cara, dá um prazer, você fala assim, cara, que maravilha, esse negócio é bom demais. É agradável, mas não é tão bom assim, tá entendendo? É agradável, mas não é tão bom assim. Existem coisas que são boas, mas não são agradáveis. Existem coisas que são agradáveis, mas não são boas. Aliás, o pecado é assim, né? O pecado é muitas vezes agradável. A gente gosta de pecar. Senão a gente não pecava, né? É agradável, dá prazer, cara. A gente quer pecar, a gente gosta do pecado, é agradável, mas não é bom, não faz bem. Então, existem coisas que são boas, mas não são agradáveis. Existem coisas que são agradáveis, mas não são boas. Mas olha só o que o texto diz, isso que é legal. A comunhão entre os irmãos é boa e agradável.
é algo bom, é algo que faz bem, mas é algo que dá prazer, é algo que é legal, é algo que mexe com a gente, que deveria nos fazer gostar de estarmos entre irmãos. Faz bem e é também agradável. E para a gente aprofundar um porquê de a comunhão ser boa e agradável, a gente precisa olhar um pouquinho para o texto, entender um pouquinho do que Davi está falando aqui, né? Isso é um salmo de Davi. Você deve lembrar que Davi foi rei de Israel, e eu quero te lembrar que Deus deu o privilégio ao rei Davi de governar sobre um reino que está unido, sobre um reino que está junto. Eu quero te lembrar um pouquinho aqui como que é a história do reino de Israel, né? Quando a gente olha aí para como que surge Israel, começa tudo a partir de Abraão. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó tem 12 filhos homens. Esses 12 filhos, né, de Bila, sua esposa, Saidã e Naftali, de Raquel, José e Benjamim, de Lia, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, de Zilpa, Gade e Asser. E é interessante que, lembrando, né, que Levi não se torna tribo, né, ou melhor, não tem terras, eles cuidam do templo, então não conta como as 12, e José se reparte em 2 filhos ali, Manassés e Efraim. Então, esses 12 filhos se tornam 12 tribos, né? São 12 filhos: Dan, Naftali, Benjamim, Manassés, Efraim, Ruben, Simeão, Judá, Issacar, Zebulon, Gade e Asser. São descendências, esse povo vai crescendo, isso aqui se torna tribos, né? Qual que é a ideia? Então, essas tribos, e quando você vai lá para o livro de Josué, você vai perceber isso, elas se dividem na terra de Israel. Cada tribo pega a sua terra. E lembrando o que é uma tribo, né? A tribo nada mais é do que os descendentes daquele filho tal lá. Então, tribo de Ruben são os descendentes de Ruben. Tribo de Judá, os filhos de Judá. Então, essa é a ideia. Então, essas tribos, elas se dividem ali. Agora que eu vi que está ruim pra caramba a imagem, né? Mas tá bom, dá para ver. Se dividem ali em Israel e elas estão espalhadas pelo reino de Israel, essas 12 tribos então. Então, lembrando, é uma família, essa família vai crescendo, essa família se subdivide, essa família se torna 12 povos que são distintos, que têm particularidades, que têm diferenças, mas que ainda são uma família apenas. Só que quando a gente vai para o livro de Juízes, você vai perceber que em Juízes, essa família que é grande, que tem suas diferenças, suas particularidades, mas ainda assim era uma só família, um só povo, eles começam a brigar entre si. De tal forma que quando você vai para o final do livro de Juízes, você vai ver que a tribo de Benjamim, ela vai ser quase extinta por causa do pecado, de briga, das tribos brigarem umas com as outras, acontecer algo terrível e essa tribo vai ser punida, vai ser quase extinta porque as tribos estão brigando. Então isso acontece aqui. E quando a gente vai, então, para esse final, a gente percebe que o povo já está insatisfeito com essas brigas, com essas guerras, e eles falam assim, cara, a gente precisa de um rei que vai unir a nossa nação, um rei que vai fazer a gente trabalhar junto, que quem sabe ajude a gente a prosperar essa nação. Então eles escolhem o rei Saul. Saul é escolhido rei, Saul tem um rei unificado, só que você deve lembrar também que Saul desagrada a Deus, Saul peca, então Deus escolhe um outro rei chamado Davi. Legal, está todo mundo por dentro aqui então. Davi é escolhido. Só que o filho de Saul não gosta nada disso, né? Então começa uma perseguição. Depois a Isbosete, filho de Saul, também fica perseguindo Davi. Aquela coisa toda, e para a gente encurtar essa história, finalmente Isbosete é derrotado, Davi assume o reinado, e Davi então se torna esse rei que une todos os povos novamente, todas as 12 tribos de Israel, mais uma vez. Então qual que é a ideia? Agora existe um reino unificado, um reino que junta as 12 tribos novamente. E qual que é a ideia disso então? Israel começa a prosperar, Israel começa a enriquecer, Israel vive um período bom, um período de ascensão, um período de vitórias de guerra, um período onde você vai ver o reino de Israel crescendo, se multiplicando.
E por isso, então, ele escreve esse salmo. Ó, como é bom e agradável vivermos unidos os irmãos. Esses irmãos que eu já vi brigando, esses irmãos que eu já vi se matando, esses irmãos que eu já vi um acabando com o outro, agora eles estão unidos, e quando eles estão unidos a coisa funciona melhor. Quando eles estão unidos, o povo vai para frente, o povo prospera. Então é bom, faz bem, mas também é agradável, a gente gosta. A gente gosta, é bom e agradável. Fortalece o povo prospera, a nação cresce, a nação enriquece, é bom e agradável, as guerras internas diminuem, as pessoas poderiam transitar umas às outras entre as tribos e ainda estariam tranquilas, porque era agradável. Sabe, irmãos, não tem nada pior do que brigar com os seus. Não tem nada pior do que quando a gente está dividido dentro de casa. Quando você arruma briga fora de casa, no trabalho, com o chefe, com um colega, normalmente quando você volta para casa e sai daquele ambiente ruim, volta para casa, a sua casa, que a gente gosta de chamar de lar, porque é aconchegante, a sua família, a gente que te ama. Então a sua casa é o momento de descanso, é o momento de prazer, é o momento de recarregar as baterias. Então você volta para o trabalho no outro dia um pouco mais forte, um pouco mais firme, um pouco mais determinado a continuar o seu dia a dia, a lidar com aquelas crises, porque na sua casa você tem descanso. Agora, quando o problema é em casa, quando o problema está com a família, quando a guerra está dentro do lar, meu amigo, o que deveria te causar descanso agora é o motivo da tua preocupação. Aquilo que deveria te fazer recarregar as baterias agora é o maior motivo do teu cansaço. E a gente começa a perceber que um filho não gosta dos pais, um filho já espera a repreensão do pai, da mãe, e ele não consegue lidar com os pais não conseguem lidar com os filhos, e aquela relação entre pai e filho se torna muitas vezes complicada. A esposa já sabe que quando o marido chegar do trabalho, chegar em casa, vai viver uma situação totalmente complicada, porque o camarada é terrível, e ele é tão ruim, o clima fica tão pesado, que quando ele chega em casa, o humor muda, o diálogo acaba, o estresse chega, a ansiedade começa lá no alto, o coração bate forte, o diálogo vai para o ralo, o gato fica com medo, foge de casa, o cachorro começa a latir desesperado, a flor começa a murchar de tão ruim que o camarada é. Acabou a vida do lar. Um casal que quando era namorado, era apaixonado, andava junto o tempo todo, agora casado não existe mais diálogo, não existe mais tratamento romântico ou um tratamento até mesmo com interesse no outro. Na verdade, agora é uma relação totalmente fria, uma relação pesada, uma relação tão ruim que a última coisa que o camarada quer é estar em casa, que ele vai ouvir da esposa. E a última coisa que a esposa quer é que esse camarada esteja em casa também, porque eles vão brigar. Isso é péssimo, gente. Uma família dividida é uma família que não consegue prosperar, e eu não falo isso em relação a dinheiro. Certo? Uma família dividida é uma família que não consegue prosperar. É uma família que está quebrada, que precisa urgentemente de reparos, e Davi sabia disso muito bem. Algum comentário até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Está tranquilo? Qualquer coisa é só levantar uma das mãos que a gente continua, que a gente te dá atenção para você ter o seu espaço, tá bom? Davi sabia como era bom. Então ele usa de duas metáforas para ele explicar como essa comunhão ela é boa e agradável. A primeira metáfora é a ilustração do óleo, né? Vamos ler o verso 2 mais uma vez. É como o óleo precioso Qual que é a ideia aqui? O que ele quer dizer, né? Quando um sacerdote em Israel, ele ia fazer um ritual de purificação,
ele ia fazer um sacrifício em favor dos pecados, do perdão dos pecados, ele passava por um ritual. Qual era esse ritual, né? Ele se derramava um óleo sobre a cabeça. E esse óleo significava a unção do Senhor sendo derramada, a permissão do Senhor. E esse óleo era um óleo caro, esse óleo era um óleo precioso, um óleo cheiroso. E aquele óleo representava a bênção do Senhor que estava sendo derramada sobre a sua vida. E é interessante que o sacerdote ele usa uma veste sacerdotal. E olha como era essa veste. No centro do peitoral, aqui, haviam 12 pedras, né? 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel. E em cada ombreira havia uma pedra de ônix. E essa pedra que estava do lado esquerdo e do lado direito, também estava talhada nessa pedra, lapidada, o nome das 12 tribos de Israel. Então, qual que é a ideia? Esse sacerdote, ele derrama o óleo, esse óleo que significa a unção do Senhor, esse óleo que significa a bênção do Senhor, a permissão do Senhor, a purificação do Senhor, e esse óleo vai sendo esparramado sobre a sua barba, e ele chega até a sua veste, e na sua veste ele passa por essas pedras. Ele passa pela pedra de ônix, ele passa pelas 12 pedras aqui, veja, ele desce para a gola de suas vestes, ele passa por ali. Então, representando assim a bênção do Senhor de maneira unificada, de maneira conjunta sobre as 12 tribos de Israel. Essa é a figura aqui. Então, veja, a ilustração do óleo nos mostra a bênção do Senhor na união. A ilustração do óleo nos mostra que a bênção do Senhor é derramada sobre as 12 tribos de maneira igual, de maneira uniforme, de maneira que todos os povos, todas as tribos, elas são abençoadas pelo Senhor de igual forma. São amadas pelo Senhor de igual forma. Então, essa é a ideia aqui. Essa é a ideia. Mas existe uma outra ilustração. No verso 3, eu quero que você leia o verso 3 comigo, a ilustração do orvalho. É como o orvalho do irmão. Para entender isso aqui, a gente precisa entender um pouco também da geografia de Israel. Israel tem uma geografia extremamente diversificada. Você tem um país muito pequeno, mas que tem uma geografia muito rica. Lá tem deserto, mas tem praia, tem monte, tem orvalho, tem floresta. Você tem uma variedade muito grande de cenários naquele pequeno espaço de terra ali. E quando a gente vai para a geografia de Israel e começa a olhar, você vai perceber que existe um monte chamado Hermon, e esse monte ele é gigantesco, e ele tem uma altura de 2.814 metros no seu ponto mais alto. E olha que interessante, o Monte Hermon, ele neva, ele é muito grande, né? Então ele é gelado lá em cima, ele é muito gelado. E de tal forma que, dependendo do período do ano que você for, se você for visitar Israel, você vai perceber que lá em cima tem uma estação de esqui. Então, olha que legal, você pode ir lá, você pode esquiar lá em cima do monte, viver a neve lá em Israel, e você vai descer e vai estar 30 graus, 40 graus, porque você vai experimentar uma diferença de temperatura enorme. Quanto mais ao sul você vai, quanto mais você desce, mais calor vai ficando, porque os desertos estão mais ainda ao sul de Israel. Então, qual que é a ideia aqui? Esse monte, ele é muito alto, esse monte ele é gelado, e o derretimento dessa geleira vai gerando esse orvalho, esse frescor, essa umidade que vai descendo. E o texto fala que esse orvalho que vem do Hermon, ele vai até o monte de Sião, e Jerusalém era chamado de Sião várias vezes nas Escrituras. Então, qual que é a ideia? Aquilo que sai do norte está descendo e está abençoando até o centro-sul de Israel, Sião, Jerusalém. E aquilo que está lá, esse frescor, esse orvalho, essa umidade que está vindo, ela ajuda a abençoar aqui no sul, de maneira que dá vida aqui no sul,
De maneira que aquela terra que é muito seca ao sul, aquela terra que seria imprópria para fertilização, agora ela tem uma ajuda do orvalho, porque lá não chove muito. Mas agora o orvalho, ele vem e ele abençoa. Ele torna aquilo um pouco mais próprio, um pouco mais fácil. Não acaba com o deserto, mas melhora a situação. Então veja, o orvalho que sai do norte, ele vai e chega ao sul. Esse orvalho impacta a região. E é interessante que isso fica algumas horas de distância. Se você olhar no mapa, você vai ver que de carro, nos dias de hoje, dá 5, 6 horas de viagem. Então é interessante. Esse orvalho desce, esse orvalho vai, e ele vai levando vida por onde ele passa. Por isso Davi diz assim, ali ordena ao Senhor a sua bênção e a vida para sempre. E a vida para sempre. Porque agora o sul, ele também depende do norte, percebe? A vida no sul, ela depende do norte. Então isso é interessante. Isso é interessante. Então veja, Davi está dizendo assim, que a comunhão é como esse orvalho, que alimenta, que leva vida, que é essencial para a sobrevivência. Então dessa forma, a prosperidade do sul também dependia da prosperidade do norte, do irmão. Então veja, é bom e agradável viverem unidos os irmãos e usa duas ilustrações. O óleo demonstrando a bênção do Senhor na comunhão, a bênção que é derramada sobre todos de maneira uniforme, e o orvalho, que significa não somente a bênção, mas até mesmo a codependência de um com o outro. Onde o sul dependia do norte, do orvalho, da vida que tinha no norte. Pergunta, dúvida, está tranquilo? Está de boa? Dá para continuar? Dizem que quando está todo mundo calado, está entendendo tudo ou não está entendendo nada. Eu vou partir do pressuposto que estão entendendo tudo. Dito isso, tendo entendido o texto, eu quero ir a algumas considerações práticas. Primeiro, a união é uma bênção de Deus. Vamos ler? A união é uma bênção de Deus. Lembra o seguinte, o óleo representava a bênção. O orvalho também era uma bênção natural. Quem escolheu aquele povo também foi o próprio Deus. Deus escolheu Abraão, não o contrário. Deus escolheu Isaac, não o contrário. Deus escolheu Jacó e não o contrário. Deus fez daquele povo, Deus fez daquela família um grande povo. Deus escolhe aquele povo, Deus escolhe abençoar aquele povo. E veja, é assim também a igreja. A igreja é formada por Cristo. É Jesus quem escolhe os discípulos, é Jesus quem envia os discípulos a fazerem mais discípulos, a agregarem ao corpo da igreja. Infelizmente, nós temos uma perspectiva equivocada nos dias atuais, de que a gente diz assim, gente, basta eu buscar a Deus sozinho e está tudo certo. Basta eu buscar Deus na minha casa que está tudo certo. Basta eu orar, ter a minha devocional, tirar um momento de oração no meu lar e está tudo certo, eu não preciso da igreja. Se eu oro em casa, está tudo bom. Se eu estou com os meus familiares, eu não preciso passar por aquele problema chamado igreja, lidar com gente difícil, lidar com gente complicada. Essa instituição ainda diz assim, criada por homens. Deixa eu te contar uma coisa, meu querido. Jesus, ele não morreu só por você. Você sabia disso? Jesus não morreu só por você. Jesus morreu pelo seu povo. Jesus morreu pela sua igreja. Jesus morreu por gente que você inclusive nem gosta. Jesus morreu por nós, comunidade de discípulos. Então veja, Jesus morre por muitos, Jesus salva muitos, e Jesus une esses muitos que são totalmente diferentes em um só corpo, em uma só comunidade, em uma só família. Então entenda de uma vez que você tem comunhão com Deus. Se você tem comunhão com Deus, melhor dizendo, necessariamente você vai ter que ter comunhão com o próximo. Porque isso é um critério, isso é uma bênção do Senhor. Não existe comunhão com Deus sem a comunhão com o próximo. E 1 João vai falar disso.
Como que você ama a Deus que você não vê, se você não ama o próximo a quem você vê? Você só demonstra amor a Deus através do amor ao próximo. É um critério de objetivo. Eu só me relaciono com Deus também quando eu relaciono com o próximo. Eu só sou abençoado por Deus em igreja quando eu entendo que é uma comunidade, que nós somos um corpo, que nós dependemos uns dos outros para a gente viver a nossa vida cristã. Você não é corpo sozinho, você não é igreja sozinho, todos aqui são chamados a viverem com Cristo e, portanto, chamados a viverem unidos. Quando você deixa de vir à igreja, quando você deixa de comungar com os irmãos, quando você deixa o compromisso com a igreja de lado, você só está perdendo momentos de bênção. Você está perdendo. Você está deixando de comungar. Você está deixando de viver a fé, porque a fé ela deve ser vivida em comunidade. Gente, você já parou para pensar quem são os 12 discípulos? Já parou para pensar que Mateus era um coletor de impostos, portanto, trabalhava para o Império Romano, e Simão, o Zelote, fazia parte de uma seita que era totalmente contra o Império Romano, inclusive de maneira a querer assassinar membros dessa seita, era comum, membros importantes do Império Romano. Já parou para pensar nisso, nessa junção desses dois? Jesus falando assim, ô Mateus, ô Simão, vem aqui comigo, vamos sentar, vamos bater um papo aqui. Às vezes, por muito menos, né, a gente deixa de andar com o outro. Porque um é flamenguista, eu sou Vasco. Lá no Rio tem mais essa rivalidade, né? Embora aqui eu acho que tem muito flamenguista também, não tem? Infelizmente. Tem cruzeiro aí, gente? Cruzeirão, sofredor comigo, tem? Brincadeira, né? Gente, entenda o seguinte, é bom e agradável viver unidos os irmãos. É bom e agradável viver unidos os irmãos. Aí você diz assim, poxa, na teoria é simples, né? Pô, maravilhoso. Mas é porque você não conhece o irmão tal. Rapaz, se tu conhecesse, detalhe, se Davi conhecesse esse irmão, meu amigo, ele não escrevia esse salmo não. Porque um homem só pode ser servo de alguém lá. Vou terminar não. Gente, é verdade. E aí quando a gente olha para a história de Israel, a gente percebe que o pecado, ele realmente nos vence muitas vezes. De tal forma que quando a gente passa para o próximo reinado, a gente percebe que Salomão, filho de Davi, se torna um rei e o reinado continua unido. E esse reino unido, ele prospera ainda mais, o templo é construído. Salomão é um grande rei, de maneira que vários reis e governantes do mundo inteiro vão até Salomão, a história diz. E aí você, depois de Salomão, tem um camarada chamado Roboão. Você conhece a história de Roboão? E Roboão tem um detalhe interessante. O povo reclama com ele, né? Está muito alto esses impostos, Roboão. Tá, que a gente está pagando muito, cara. E aí ele, em vez de se aconselhar com os velhos, ele vai se aconselhar com os jovens. Vai lá com os amigos dele. Cara, e aí? O que eu faço, cara? E aí, como é que eu lido com isso? Aí os amigos dele falam assim, ó, eles estão reclamando, pois cobre mais. Pega mais pesado. Parece o nosso governo, né? Pega mais pesado, cobra mais, taxa mais. É assim. É assim. E aí o negócio começa a ficar ruim. O negócio começa a ficar pesado. De maneira que agora surge um novo homem, um novo nome. E eles se rebelam contra Roboão. E esse reino de Israel ele é dividido entre sul e norte. Lembra? O Hermon que descia do norte, vai para o sul, abençoava. Agora não existe mais isso não. Norte, quero saber de lá não, meu querido. Aquele bando de herege, é ruim, hein? E aí eles começam a brigar. E quando você vai para a história de Israel, você vai perceber que existiam muitas brigas internas entre eles. E esse povo do norte, esse povo do sul,
eles brigam tanto que quando a gente vai lá para o Novo Testamento, anos e anos depois, você vai perceber que eles já se veem como um povo totalmente diferente. Porque a capital do norte, você sabe o nome, é Samaria. Samaria se torna a capital do norte. Então o povo samaritano, que o judeu odiava, nada mais é do que a mesma família. E é interessante que eles odiavam tanto os samaritanos, que é como se fosse um povo totalmente separado. Percebe? Olha a briga, começa lá atrás, e ela vai, 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 de tal forma, quando a gente chega no período de Jesus, essa briga ainda está lá, ela continua, ela está ferrenha, ela está terrível. O pecado é terrível, gente. Ele corrompe a bondade, ele suja a santidade, e ele separa os irmãos. Ele separa os irmãos. E é por isso que é interessante a gente pensar o seguinte, eu quero que você leia comigo esse segundo ponto. Precisamos nos esforçar pela união. Precisamos nos esforçar pela união. Entenda uma coisa, como nós somos pecadores, não é natural você andar junto com alguém que seja diferente de você. Não é natural. Por quê? Porque é diferente de você. Porque não pensa como você, porque você não gosta da pessoa. Então, não é natural. Então, entenda uma coisa, não é natural que você se dê bem com todo mundo na igreja. Não é natural. Não vai ser natural que você goste de todo mundo da igreja. Não vai ser natural. Não vai ser natural que você concorde com todo mundo da igreja. Não vai ser. Não vai ser natural que você vá com a cara de todo mundo da igreja. Mas você precisa se esforçar pela união. Você precisa entender que o seu pecado e o meu pecado, ele é grande. E gente que está aqui, ele vai te chatear, assim como você vai chatear pessoas. Você vai ser decepcionado com gente que você ama, assim como você vai decepcionar pessoas. Você vai ser machucado por pessoas, assim como você vai machucar pessoas. O pecado, ele faz parte dessa estrutura. Ele faz parte da nossa família, ele faz parte da nossa família de fé, e por isso não entenda que é natural, que é simples viver em união, em comunidade, porque não é. Porque nós somos pecadores, e nós somos orgulhosos, e a gente nunca vai dar o braço a torcer, a gente não gosta disso. Dito isso, a gente precisa se esforçar para que seja bom e agradável. Sabe por quê? Porque às vezes a gente faz questão de ser desagradável. Às vezes nós fazemos questão de sermos desagradáveis. De maneira que a gente nem se importa se o outro ficou chateado com a minha fala ou não. Ele que é sensível demais. E o outro fala assim, ele que é grosseiro demais, quem que está certo? A pessoa é membro da igreja há anos. E não cumprimenta ninguém. A pessoa, às vezes, é membro da igreja há anos. Não fala com o visitante, gente. Não está interessada em se comunicar, em se relacionar. Torna o ambiente mais desagradável. Às vezes, nós somos agentes do caos. Já viu gente que reclama de tudo? Aí fala assim, vamos fazer tal coisa. Isso vai ser ruim, isso vai dar errado. Vai ter o acender das luzes, vai ser... Cara, vai por esse negócio não, vai dar errado. Nossa, você acha que o pessoal da cidade vai vir? Aí começa a desanimar e começa a contaminar todo mundo. E se você chega a essa pessoa e fala assim, então me dá uma ideia melhor. E aí a pessoa... Conversa com o pastor. Conversa com outro. A pessoa está ali só para contaminar, para criticar, para apontar o lado ruim, nunca para falar assim, gente, tem esse problema aqui, é verdade, mas olha, eu estou pensando em fazer isso, que vai solucionar esse problema. O que você acha? Seja alguém que vá somar, seja alguém que vá aconselhar, seja alguém que se esforça pelo bem-estar da igreja e não o contrário. Seja alguém que evita a fofoca, que evita falar mal dos outros, mas se preocupa em ir até o outro. Lembra que Jesus ele fala assim, gente, se alguém te ferir, se alguém pecar contra ti, vá até ele e confronte essa pessoa. Se ele não te ouvir, chama o teu irmão e vai até ele.
Se ele não te ouvir, chama a igreja e vai até ele. Aí se ele não te ouvir, esse homem não é cristão não, manda para fora. Trata como gentil. Mas olha os 3 processos. Primeiro, vá pessoalmente. Gente, alguém peca contra a gente, a última coisa que eu vou fazer é ir até a pessoa. Geralmente a gente faz o contrário, eu vou até outra pessoa e eu falo mal dele. E aí eu contamino outra pessoa, para que essa outra pessoa contamine outra pessoa e fale mal dele também. Nós somos assim. Presta atenção, alguém te feriu, vá até ele. Vá até ele, se esforce pela união. Eu sei que não é fácil não, mas se esforce, entenda que isso não é natural, que você e eu somos pecadores e naturalmente nós vamos divergir. Mas para o negócio funcionar, para a igreja dar certo, a gente tem que cooperar, a gente tem que se esforçar. A união boa e agradável, ela vem com o tempo. Ela vem com o crescimento, ela vem com o esforço. Precisa ser bom, precisa ser agradável. Precisa funcionar o negócio, precisa ir para frente. Então vamos resolver os problemas, vamos ajeitar as coisas. Entende? Tem que ser um ambiente de descanso para a alma, gente. A igreja, ela precisa ser um ambiente de paz. A igreja precisa ser um ambiente de amor, de dedicação, de integração. Um local onde as pessoas se sintam bem acolhidas e não o contrário. Se a igreja é o ambiente que tira a tua paz, a gente tem um problema gravíssimo. Assim como se a casa é esse ambiente, percebe? Porque aqui é o nosso lar. Aqui é o nosso lar. Jesus disse assim, vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A igreja tem que refletir isso. Nós somos agentes desse alívio, dessa paz de Jesus. Precisamos refletir isso. Tem que ser um ambiente de cura, de aconchego, um ambiente familiar. Lembre que os encontros, atividades, conversas, os nossos momentos juntos devem ser bons e agradáveis. Então seja você alguém que coopere para este fim, participando, trabalhando, ajudando, recebendo bem as pessoas, acolhendo pessoas, indo atrás daqueles que estão desanimados, tendo paciência para lidar com o contraditório. Nós devemos nos esforçar para fazer funcionar, porque nós somos pecadores, e não subestime o tamanho do seu pecado. Não subestime a sua capacidade de pecar. Disso você entende muito bem. E eu também. A gente é pecador profissional. A gente tem PhD em pecado, gente. Não tem ninguém melhor que a gente para pecar, não. Então não subestime. Não subestime. Se esforce pela comunhão da sua igreja. Se esforce pela sua igreja, porque eu e você somos da mesma família da fé. Pergunta, comentário? Não? Que isso, gente? Seu Luiz. Nessa área aí, Davi, eu tinha, assim, vontade de os irmãos entender que a gente é semelhante ao nosso irmãos, sujeito às mesmas coisas. Nós não tem nada de melhor do que ele. Porque nós somos pecadores. Por mais que nós caminhamos, entendemos que nós somos pecadores, semelhante a ele. Antes de jogar pedra, vá lá, converse, ora, não joga pedra. Porque amanhã a gente pode estar lá. E a gente nunca sabe. Porque o Satanás é astuto. Quando você pensa que você está bem seguro, é a hora que ele dá uma rasteira. E ele sempre procura isso. Lembre que você é semelhante, sujeito às mesmas coisas. No caminhar do nosso dia a dia, e olhe para ele como um servo do Senhor, que foi pago pelo alto preço, na cruz como você foi pago. Para a gente, a igreja, caminhar. Essa que era a bênção. E isso, a gente tem que lembrar que você tem uma geração, e ela está de olho em você. Seu filho, seu neto, seu bisneto. Ele está de olho em você. Lembre, você é um exemplo para a sua, seja um exemplo para a sua geração. Que eles vão caminhar vendo você
caminhar com seus irmãos. Perfeito, perfeito. Mais alguém? Nós somos da mesma família, gente. Esse é o terceiro ponto que eu gostaria de trazer. Eu quero que você leia ali comigo. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez, somos irmãos em Cristo Jesus. Você já parou para pensar que a gente chama um ao outro de irmão? Eu sei que às vezes a gente fala isso porque a gente não lembra o nome, né? Oi, irmão, vem cá. Não lembro o nome, né? Chamei de irmão, me livrei do problema. Mas pensa no significado disso. Por que a gente se chama de irmão? Por que a gente se chama de irmão, cara? Porque a gente é filho de um mesmo pai. E esse vínculo, ele não é pela minha vontade. Ele não é criado a partir do meu desejo. Ele é um vínculo que ele vem da cruz. Quando Cristo Jesus me chama e chama você, e morre em nosso favor, e derrama o sangue em nosso favor, que nos purifica de todo pecado e nos adota como seus filhos, isso nos faz irmãos. Significa que o vínculo da irmandade, o vínculo daquilo que nos une, é muito maior, mas é muito maior do que uma amizade, do que o simples ir com a cara da pessoa, do que o simples companheirismo. O sangue de Jesus, ele é um vínculo muito mais forte. Ele é um vínculo muito mais pesado. Ele é um vínculo muito mais real. É um vínculo maior. Então veja, se nós cremos em Cristo Jesus, se nós entregamos a nossa vida para Cristo, se nós temos fé em Cristo, e nós somos feitos filhos de Deus, naturalmente o outro é adotado junto comigo também. Aquele que professa a fé, ele está junto comigo. Ele é meu irmão. Ele é meu irmão. Davi, mas eu não gosto dele, mas ele é teu irmão, meu querido. É irmão, é gente por quem Jesus morreu. Você não tem autoridade para dizer, eu não amo ele. Você está entendendo o que Jesus está colocando? Você está entendendo o que o Evangelho nos ensina e nos proporciona? Você entende que o outro também é amado por Jesus assim como você? Então ele é teu irmão. Então ele é meu irmão. Então nós somos irmãos. E como irmãos nós somos chamados a amarmos uns aos outros. Aliás, Jesus disse que sem o amor uns aos outros, nós não somos conhecidos como discípulos, porque é o amor uns aos outros que nos faz conhecidos e sermos reconhecidos como discípulos. Ou seja, sem amor uns aos outros não tem igreja. Está entendendo? O que define a igreja? O amor ao outro. O que define o discipulado? O amor ao outro. O que define o cristianismo? O amor ao outro. Sem isso você não faz parte da igreja, não existe igreja. Existe templo, existe bandeira, existe congregação, existe tem uma outra palavra que eu queria falar. Instituição, denominação. Existe denominação, mas não existe igreja. Não existe igreja. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Então, primeiro ponto, a união é uma bênção de Deus. Mas essa bênção, ela é prejudicada pelo nosso pecado. Essa bênção nem sempre é tão fácil de percebermos. Então, a gente precisa se esforçar pela união. A gente precisa trabalhar para esse fim. A gente precisa entender que nosso objetivo é fazer isso aqui funcionar. Então, a gente tem que se esforçar. A gente tem que suar para isso acontecer. Por quê? Porque nós somos irmãos em Cristo Jesus. E nem toda família se ama e se gosta com facilidade. Certo? Nem todo irmão se dá bem um com o outro. Se você tem isso com seu irmão, você é um agraciado por Deus. Porque o que a gente mais vê por aí são famílias divididas, infelizmente. Infelizmente. Mas quando a gente olha para a igreja, a gente percebe que isso aqui é real, isso é possível a gente trabalhar junto, é possível a gente cooperar junto. Para encerrar, então, os Salmos de número 120 a 134, do qual o 133 está incluso, são chamados Salmos de romagem, Salmos de peregrinação, Salmos de viagem. Por quê? Porque como nós vimos, existe aquele mapa, as 12 tribos espalhadas, cada tribo em sua terra específica,
vivendo nas suas famílias, na sua comunidade. E eles tinham o costume de ir ao templo de Jerusalém, pelo menos 3 vezes ao ano, para eles celebrarem algumas festas. Festa de Pentecostes, a festa do tabernáculo e a Páscoa. E eles iam, então, fazendo essa viagem da sua determinada tribo até Jerusalém, até o templo do Senhor, pelo menos 3 vezes ao ano. E quando eles iam fazendo essa viagem, eles iam cantando os salmos de número 120 a 134, que são chamados salmos de viagem, salmos de romagem. E eles peregrinando, eles iam cantando. Eles peregrinando e iam cantando. Olha como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Olha como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E eles iam cantando. E essas canções, esses salmos, eles são todos voltados a isso, a caminhada, o amor ao templo. Salmo 122, versículo 1, né? Como é? Tem até uma musiquinha. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem uma musiquinha infantil assim também. Está dentro desse conjunto de salmos que fala sobre a ida ao templo, esses salmos de peregrinação. E veja, irmãos, se a gente parar para pensar, nós também estamos em peregrinação como igreja. A gente não está parado, a gente está indo, a gente está caminhando. E a gente não está indo para Jerusalém, mas a gente está indo para Nova Jerusalém. A gente está indo para Jerusalém celestial. E quando a gente está indo, a gente está querendo que todo aquele que crê em Jesus, ele vai alcançar a eternidade. Ele vai alcançar a nova cidade. Ele vai chegar lá e a gente vai junto como irmãos, a gente vai junto como igreja. A gente não está sozinho nessa caminhada. Então a gente vai à frente como uma família, como irmãos, apoiando uns aos outros, suportando uns aos outros, ajudando um ao outro, a fim de que todos nós cheguemos lá e possamos adorar o Cordeiro que é digno de louvor e de glória, o Senhor Jesus, que vai estar nos esperando na eternidade. Você crê nisso? Você crê que você vai estar lá no céu? E você vai ver o Senhor Jesus? E a gente vai participar de um maravilhoso banquete com o Senhor Jesus. Aí deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que lá no céu vai ter gente que você não gosta? Sabia que lá no céu vai ter gente que você não espera? Sabia que lá no céu vai ter gente que fala assim, nossa mãe, não acredito que ele está aqui. E ele vai falar a mesma coisa de você. Não acredito que você está aqui, cara. Meu Deus do céu. Mas sabe qual é o bom? A gente vai estar totalmente regenerado, totalmente glorificado, de maneira que o pecado não vai estar mais aqui no nosso coração, a coisa vai funcionar. A gente vai conseguir viver o bom e agradável em plenitude. A gente vai conseguir viver isso plenamente. A gente vai conseguir olhar uns aos outros, uns para os outros e se amar verdadeiramente, além dessas coisas. Porque lá no céu vai estar completa a obra de Cristo. Então a pergunta que fica e aqui eu encerro. Será que hoje nós não podemos nos esforçar para a gente viver um pouco mais dessa irmandade enquanto nós caminhamos juntos para o céu? Será que hoje a gente não pode trazer um pouquinho do céu mais próximo da gente? Eu sei, é difícil, não é fácil, mas a gente pode viver um pouco mais. Eu acho que sim, eu acho que é possível. É só a gente olhar para Jesus. Bruna levantou a mão? A Bruna aqui. É interessante a gente observar que quando a gente fala que nós somos irmãos, nós somos família, né? E a gente não escolhe família, né? A gente não escolhe nossos irmãos na carne, por exemplo. Eu não escolhi meu irmão, meus pais. Então, a escolha pertence a Deus, né? Então, quando você colocou ali, precisamos nos esforçar pela união, a gente tem que ser intencional, né? Porque essa escolha não cabe a nós. E quando nós temos pessoas na nossa família, por exemplo, que a gente tem alguma dificuldade, a gente não tem a opção de trocar. Eu não vou falar com esse primo. Assim, algumas pessoas, né, escolhem esse caminho, mas esse aqui eu não quero falar com esse primo. Você tem que se esforçar mesmo, porque você sabe que você vai ter que conviver com ele ali pelo resto da sua vida. Então, Perfeito. falta, às vezes, a gente ter esse sentimento de família mesmo, né? Porque, afinal, é o que nós somos. Perfeito, perfeito.
Aqui, depois lá atrás. Obrigada, Rai. Outro dia, essa semana eu conversava sobre as questões da fé e disciplinas e como isso, num primeiro momento, parece tão difícil, principalmente quando a gente vai falar com as pessoas lá fora sobre deixar práticas e as pessoas olham, nossa, mas como é difícil deixar de fazer isso. E a gente comentava, porque era com a Paula, sobre como, na verdade, é muito bom que se as pessoas soubessem que é difícil deixar, mas que depois que deixa, a alegria que há em deixar práticas que não agradam a Deus e se entregar mesmo, e deixar Deus conduzir nossa vida, que não é um início fácil, mas que depois o que acontece é muito bom. E eu acho que isso, eu vivi isso, realmente acontece quando a gente se dispõe a viver a fé em família com a igreja. Então, a nossa igreja já é um pouquinho grande, a gente não consegue conviver com todo mundo num nível muito íntimo, mas quando a gente se dispõe, nos grupos que a gente está, realmente viver a fé e se deixar moldar pelo irmão, no início é meio difícil e você não sabe dialogar, você não sabe. Mas é preciso não desistir, porque o que a gente encontra depois é muito sólido e vai ser bênção em muitas áreas da nossa vida. A gente atinge coisas que é realmente de Deus, porque a gente não tinha como imaginar que aquilo era possível. Então, se dispor a não desistir traz muitas bênçãos, é muito maravilhoso. E é uma coisa que vai muito na contramão do que o mundo nos diz hoje, do que a cultura nos expõe. Então, a Bruna falando sobre as famílias, né, que as pessoas não tem, mas as pessoas rompem com pais, com irmãos. Hoje em dia, casamento virou uma coisa extremamente banalizada lá fora, justamente por isso, porque ninguém quer aguentar o processo das partes ruins, que, se aguentado, traz muitas bênçãos e é bom e agradável, né? Perfeito. Então, Perfeito. Zilma, isso, né? Na verdade, Davi, é um pensamento meu, experiência vivida. O amor. Nós precisamos nos amar. Mas amar não da boca para fora. Amar verdadeiramente como Jesus Cristo nos amou. Eu preciso entender que eu tenho que entregar a minha vida pelo irmão. Que eu não posso dizer assim, sabendo que eu posso fazer, e dizer para o irmão que não dá para mim fazer. Eu preciso ter essa visão do amor verdadeiro. Eu tenho vivido isso, porque ai de mim se não fosse os meus irmãos da igreja presbiteriana. Tenho eles como minha família. Às vezes, maior do que a família minha de sangue. Entendeu? Porque assim, você precisa aprender a amar. Eu tenho vivido isso, essa maturidade espiritual de saber amar. Passar por cima dessas picuinhas, dessas coisinhas, essa pobreza de espírito, de estar falando, criticando do irmão. O irmão está trabalhando, está fazendo as coisas, ou não está, e você só tem, sabe, a questão do joio. Então, você precisa aprender a entender isso, que Jesus Cristo fez por nós. Ele nos amou. Se eu não amo verdadeiramente, se eu não adquiro essa maturidade de saber o que é amar na prática, eu não vou deixar esse vício pecador na minha vida, de criticar, de não ajudar, de não colaborar, de tudo é negativo, não dá certo, entendeu? Porque nós temos isso dentro de nós, e isso contamina a igreja. Nós temos irmãos aqui dentro da igreja que não falam com você lá na rua, não dá um bom dia. Que irmão é esse? Que amor é esse? Às vezes, quando te cumprimenta timidamente. Oi, irmã. Oi, assim, sabe, com medo. Acho que de se expor, não sei. E eu me pergunto, você ama verdadeiramente? Você me ama verdadeiramente? Eu amo os irmãos verdadeiramente? Aqui dentro, só aqui dentro? E lá fora? Lá na rua? Onde eu estiver, onde você estiver, como é que é o tratamento? De que forma é isso? Nós precisamos refletir sobre essas questões, porque isso reflete nós, reflete lá fora, e a igreja ela não anda para frente, ela não caminha, ela não cresce, por causa dessa falta do verdadeiro amor, o verdadeiro amor de Jesus Cristo, que nós temos que buscar esse amor, porque se não tiver amor verdadeiro, não vai adiantar, de forma alguma. Perfeito, perfeito.
Bom, irmãos, vamos orar, então, encerrando esse momento, esse estudo. Ah, tá, perdão, uma irmã lá do lado esquerdo. Ali. Bom dia. Eu queria só acrescentar um detalhe na fala da Zilma, a questão de quando Isaac encontrou Rebeca, ele não quis amar ela, do querer, do gostar, mas ele decidiu. Lá na Bíblia fala que ele decidiu amar ela. Então, o amor não é o querer. Eu não vou amar alguém porque eu quero. Esse amor, primeiro, é uma decisão minha de amar para poder ir superando esses obstáculos que tem no caminho. Porque se eu amar apenas quem eu gosto, não, eu fui com a cara do Senhor Isomar, então eu vou gostar dele, vou procurar amar. E isso não funciona com todo mundo. Para nós cristãos, precisa ser uma decisão, estar disposto a amar e se disponibilizar a relacionar com o irmão. Perfeito, perfeito.